E aí, filósofos de boteco, como vão? Aqui é o Riquiteu em mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar de uma mulher que mudou a forma como a gente pensa política, poder e principalmente sobre o mal. O nome dela é Hannah Arendt. Essa filósofa alemã que fugiu do nazismo e se tornou uma das vozes mais importantes do século XX trouxe reflexões profundas sobre o totalitarismo, a ação política e, é claro, a banalidade do mal. E aí, será que a gente consegue entender como as pessoas comuns, como indivíduos na sociedade podem cometer atrocidades? Ou será que a gente vai ficar com vontade de comer, de dormir, de se alimentar e torcer para o bem? Vamos tentar descobrir se baseando nas pesquisas e na teoria da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela nasceu em 1906, na Alemanha, falecendo em 75 já nos Estados Unidos. Ela era judia e, por causa do nazismo, ela teve que fugir da Alemanha lá nos anos 30. Ela acabou se estabelecendo na América, onde ela se tornou uma das grandes pensadoras do século XX. Era uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela não só estudava filosofia, mas também se envolveu ativamente na vida política e no debate público. E ela trouxe reflexões que continuam bastante relevantes até na contemporaneidade, especialmente sobre a natureza do mal e sobre a problemática do totalitarismo, que é aí que vem uma das ideias mais famosas, né, da Hannah Arendt, que é a banalidade do mal. Né? Tem até uma obra, né, um livro dela com esse título, que ela cunhou essa expressão ao cobrir o julgamento do Adolf Eichmann, né, que é um dos arquitetos do Holocausto, era um dos membros do partido nazista do Hitler, e ele era um dos caras que gerenciava a ida e vinda de judeus para campos de concentração, como que ia funcionar essa logística, como que todo aquele processo totalitário iria funcionar. Ele não era apenas um ideólogo, mas sim um técnico da tirania. A Arendt, quando ela foi para o julgamento desse cidadão, desse indivíduo, ela esperava encontrar um monstro cheio de ódio, de fúria, de maldade, uma besta fera, né? Ela esperava encontrar um demônio, algo beirando o místico, beirando o sobrenatural. Mas quando ela viu o dito cujo entrar na sala da audiência para ser julgado, ela viu um burocrata comum, um cara que seguia a ordem sem questionar. Ela viu um indivíduo, um cara de terno, uma pessoa normal. E que ela chegou à conclusão de que o mal não é algo grandioso ou demoníaco, mas é banalizado, é rotineiro. Surge quando as pessoas deixam de pensar e de assumir responsabilidade. Ela viu que o nazismo não foi feito por monstros, mas por homens, por pessoas como eu, como você. O nazismo não é algo que está fora da realidade, não devemos procurar chifres e tridentes, mas sim em pessoas normais, em pessoas que você aperta a mão, toma um café na padaria, encontra no supermercado, conversa pelo WhatsApp. O mal está na sociedade e ele surge, né, quando deixamos de assumir essa responsabilidade. E aí você pode pensar, mas não temos mais o nazismo em voga, né? Ainda que haja resquícios do nazismo hoje, não temos mais um partido nazista, por assim dizer, um tirano no poder, é, montando campos de concentração. O que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo, porque a gente vive num mundo onde as pessoas seguem ordens, repetem discursos e cometem injustiças em nome de uma, entre aspas, legalidade sem nem pensar. Será que a gente não está vivendo numa sociedade onde o mal é banalizado, o mal é algo que faz parte da estrutura das relações, da estrutura das instituições? Será que a gente não precisa parar para refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos líderes, sobre a nossa moralidade?
Uma outra contribuição importante da Hannah é que é a análise que ela tem sobre o fenômeno do totalitarismo. Ela falava que os regimes totalitários, tais como o nazismo, que seria do espectro, por assim dizer, de direita, e o stalinismo, que seria o oposto, né, seria de esquerda, não só são autoritários, eles buscavam controlar todos os aspectos da vida, destruindo a individualidade e a liberdade de cada pessoa. É aí que ela fala sobre a desumanização, que é um processo de transformar pessoas em números, em estatística, em código de barra, em peças de uma máquina, em engrenagens, tirando o elemento humanista, o elemento espiritual, né, o elemento que é indivisível, tornando as pessoas meros robôs, meras peças para o uso do tirano. E isso é importante de se refletir, porque a gente está num mundo onde burocracia, tecnologia, controle social, vigilância, né, sistemas de informação e agências de informação estão cada vez mais presentes. Será que a gente não está perdendo um pouco da nossa humanidade? Será que a gente não está virando mais um número, mais um algoritmo, mais um consumidor, mais uma célula na planilha do Excel? Será que a gente não é mais um dado, mais uma informação, mais um perfil? Será que somos meros é, códigos de sequência numérica cadastrados pelo tirano? Será que não somos mais pessoas, indivíduos, sujeitos de razão, sujeitos de ação? E aí que vem uma parada um pouco mais positiva, né? Dado essa início aí que eu expliquei para vocês da banalidade do mal e do totalitarismo, a Hannah Arendt também tinha, por assim dizer, não vou dizer soluções, mas ela não era totalmente pessimista. Há elementos de possibilidade de superação. E para isso ela chama a ação política. A Arendt acreditava que a política não é só sobre o poder, mas sobre liberdade. Ela dizia que a verdadeira política surge quando as pessoas se reúnem, discutem e agem em conjunto, né? Buscam um fim em conjunto. E aí que ela defendia a esfera pública, que é o espaço onde as pessoas podem se expressar, debater e construir algo em comum. E isso é totalmente atual num mundo onde a política está cada vez mais polarizada, cada vez mais antagônica os lados, onde as pessoas não dialogam, não se entendem, não conseguem firmar um consenso pela verbalização, né? Então, essa análise de esfera pública, de ação política, de bem em comum, de discussão e ação em conjunto, em harmonia, será que a gente não está perdendo a capacidade de agir politicamente? Será que política se tornou jogo do poder, jogo de forças e não busca pela liberdade e emancipação do ser humano? Será que a gente não precisa recuperar a esfera pública, recuperar o espaço de conversação, busca pelo entendimento, busca pela solução e não pela imposição? Claro que ela não é perfeita, né? Muita gente critica ela por ser muito idealista, por acreditar que a política pode ser um espaço de liberdade e diálogo. Mas, além disso, a ideia de banalidade do mal é bastante controversa. Será que o mal é mesmo banal ou ele é mais complexo do que a gente imagina? Muitos críticos da Arendt falam que ela estava passando um pano pro dito cujo, que ela acompanhou o julgamento, né? O Adolf Eichmann. Falam que ela, quando disse que não viu um monstro, viu um ser humano, estava diminuindo, né? Tentando torná-lo, entre aspas, mais humano, mais merecedor de culpa. Alguns alegam isso por conta da vida que ela teve de ter um relacionamento com o outro filósofo, Martin Heidegger, que era membro do Partido Nazista. Ela, uma judia, teve um relacionamento com o seu professor, Heidegger, que era do Partido Nazista. Então, sempre tem essa mácula, esse ponto de interrogação na biografia e no pensamento da Arendt, né? Será que ela estava tornando aquilo mais dócil, menos demoníaco, menos objeto de crítica para talvez buscar uma espécie de redenção para os tiranos do outro lado?
Mas, independentemente das críticas, as ideias da Arendt continuam relevantes. Quando a gente fala em totalitarismo, em ação política, em liberdade, em como o mal é utilizado e tecnologizado, né, por assim dizer, ele é uma ferramenta tecnológica do poder, tudo isso tem a ver com o que ela propôs e discutiu, seja no século XX, seja no século XXI. Será que a gente consegue transformar e viver numa sociedade mais humana, mais livre, mais política? Então, galera, a Hannah, ela faz a gente pensar sobre o mal, sobre o totalitarismo, sobre os tiranos, sobre a ação política, sobre a esfera pública. Você acha que o mal é de fato banal? Ele é algo inexoravelmente estrutural e comum, como o respirar, como o caminhar, como o conversar? Será que a gente consegue agir politicamente num mundo cada vez mais polarizado? Deixe aí nos seus comentários o que você achou. Curta, comente, compartilhe e siga a gente nas redes. E se lembre, a filosofia não é só para gênios, é para todo mundo que está disposto a questionar as ideias. Até o próximo episódio e eu conto com a sua reflexão durante o seu dia, durante a sua semana, sobre a sua liberdade, sobre a banalidade do mal e sobre discutir a esfera pública para uma ação política emancipadora.